Ontem eu desejando feliz ano novo para alguns queridos, muito próximos, me peguei dizendo, olha, tudo que eu posso desejar, o máximo que eu posso desejar é assim, seja mais fiel a Cristo, ponto. Nada mais a dizer. E realmente não teria. Claro que falando a crentes. Agora, pensando bem, parece simples esse desejo, mas é muito complexo. Se formos averiguar com mais detalhes, porque nós temos um relacionamento com Cristo muito diversificado, tanto que é descrito de várias formas diferentes na Bíblia. Criaturas dele, filhos dele, discípulos, servos, testemunhas, adoradores, membros do corpo, ovelhas, amigos, soldados, defendidos por ele. E ainda teríamos mais algumas a acrescentar. Algumas o quê? Algumas características do nosso relacionamento. Cada faceta cada forma de se relacionar com Cristo, dessa que eu coloquei, mostra toda uma esfera de relação, de comportamento, de comunhão, e muito poderia ser trabalhado. Eu vou fazer isso bem pouco. Hoje, o tempo é limitado, mas eu quero destacar algumas dessas características, bem poucas, para que nós possamos tentar colocar em prática o que é isso, ser mais fiel a Cristo durante este ano. Então, eu vou falar aqui em ovelha, não sei o que o tempo vai me dar, para falar de amigo, não vou falar de cada uma dessas que eu coloquei. Mas, então, ser mais fiel a Cristo inclui ser uma ovelha dele, mais ovelha. Se comportar cada vez mais como ovelha. Tem livros sobre isto. O Senhor é meu pastor, Salmo 23, então, um livro inteirinho falando de 1000 coisas sobre uma ovelha e o seu pastor. Isso é um item, como eu disse, tem vários. Então, ser mais fiel a Cristo significa, por exemplo, ser uma ovelha mais ovelha. Ser um amigo mais amigo. O que é ser amigo de alguém? Que características tem uma relação de uma amizade de primeira linha? Como é que funcionam duas pessoas que se chamam amigas? Então, isso é um mundo a ser explorado. Por isso que eu disse que desejar assim, seja mais fiel a Cristo, é um desejo complexo. Então, vamos lá. Ovelha. Eu quero, de uma maneira bem panorâmica aqui, trabalhar um pouquinho nesta imagem. João capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Lá na frente ele diz,
Eu sou o bom pastor, versículo 14, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. E várias outras passagens falam da Bíblia, especialmente dos evangelhos, falam neste relacionamento. As ovelhas são conhecidas como animais simples, não muito inteligentes, vamos dizer, burrinhas. No livro de Jó, nós vemos o próprio Deus, inspirando o autor, deve ter sido o próprio Jó, falando de características de animais que Deus fez. Ele fala de várias características ali, muito interessante. Ele é o Criador. Então, as ovelhas, nós sabemos que elas têm pouca compreensão, que elas são bem simples. Vai um bocado de ovelha aqui, aí uma vê um cachorro, aí foge com medo, as outras vão atrás. Não sabe nem porquê, nem... vai. Simplesmente vai. Sem grandes considerações, confabulações. Vai. Não raciocina muito, sabe? Eu não sou médico, aliás, veterinário, não sei o tamanho do cérebro de uma ovelha. Nunca me perguntei isso, mas não deve ser muito avantajado, não. Quantas vezes você já disse para o Senhor Jesus Cristo: Senhor, eu sou tão burrinho, que ninguém me ouça, né, Senhor? Porque lá no trabalho eu gosto de passar que eu sou o bom da equipe, né? Lá para os meus filhos, dar o exemplo, e a gente gosta sempre de dar uma ideia melhor possível e tal, muitas vezes até escorregando na arrogância, na vanglória, mas para ser franco, Senhor, eu me sinto meio burrinho mesmo. Eu não alcanço bem as tuas coisas, teus pensamentos, teus propósitos, tuas verdades. Como diz o salmista lá no Salmo 139, né? O teu conhecimento é maravilhosamente demais para mim, maravilhoso demais, é muito elevado, eu não consigo atingir. Eu estudo, me concentro, me esforço, mas aprendo tão pouco. Depois tenho que estudar tudo de novo. Quando eu consigo entender alguma coisa, e me distraio nas orações, com 10 minutos de pregação, já estou pensando na segunda-feira, ou no namorado, ou na dívida. Não consigo. Aí quando eu vejo alguém empurrando, quando eu vejo eu quero ir também, já fico apavorado, sou triste, Senhor. Sou realmente muito limitado, ou limitada, muito. O inimigo é sagaz demais, me enrola com a facilidade, me ilude, me seduz, me derruba, faz, como se diz, gato e sapato de mim. Com pouco esforço ele me convence a pecar e eu caio fácil. Quantas vezes você tem chegado, não é nem quantas vezes, tem sido seu costume, aqui e ali, orar desse jeito, conversar desta forma com Cristo? Ah, pastor, é uma boa ideia. A partir de amanhã eu estarei fazendo isso. Um momento. Não é só porque eu disse não. Tem que combinar com o seu coração. Tem que ser realidade isto. Tem que vir lá de dentro de você colocar essas coisas diante de Cristo. Não é porque você aprendeu numa pregação ou num livro qualquer aí de meditações, e
que acha bonito falar assim para Cristo e fala, mas sem estar de fato convencido disto. Não adianta, é até ruim. Fica uma oração insincera. Então, claro que antes mesmo de você orar, conversar com Cristo desta forma, é você pensar um pouco, se concentrar um pouco e ver que é assim. Agora, esse tipo de atitude é muito estranho, eu reconheço, aos olhos do mundo arrogante, orgulhoso. Isso aqui vai ser taxado com muita facilidade, sabe como? Derrotismo, baixa estima. Baixa estima? Como é chegar diante de alguém, mesmo que se alguém seja o próprio Deus, dizer, eu sou burrinho, eu sou pequeno, eu sou simples, eu não entendo bem as coisas, eu sou fácil de cair. Que é isto? Não tem noção. Você não tem orgulho próprio, não? Você não tem dignidade? Poderia ir longe. Alguém, olhando só pelo aspecto puramente humano, terreno, e achar completamente desfocada uma atitude dessa. Mas eu diria que, em vez de derrotismo ou baixa estima, esse tipo de comportamento ou de atitude é lucidez. Sabe por quê? Porque isso é reconhecer quem realmente você é. Cristo não diz assim, eu gostaria de ser o seu pastor, para um crente. Pode dizer para quem não é crente, não é convertido ainda, sim. Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Claro, como nós já fomos convidados para ir ao aprisco de Cristo. Mas uma vez que fomos e já somos ovelhas dele, então não é que ele vai nos convidar para ser o nosso pastor, ou vai sugerir que nós sejamos ovelha dele. Não, nós somos. Ele afirma que você é. Então não é questão de você, se você concorda que é uma ovelha de Cristo. Você é crente? Sou. Então você é ovelha de Cristo. Você é limitado, você é fraquinho nas coisas espirituais mesmo. E precisa desesperadamente de um pastor. É fato. Então, se você não sente isso no seu coração com muita força, tem algo errado. Tudo bem, diga para Cristo tudo isso e converse com ele desta forma, com esta atitude de coração, mas considerando que você está convencido disto. E se não está, preste atenção e veja, e pense, vamos conversar, posso tentar ajudar algum outro crente, não sei, mas tem algo que não está muito correto. Porque essa é atitude natural. É como alguém chegar para você e dizer, você é gente. Eu sei que eu sou gente. Você é um ser humano. Eu sei que eu sou um ser humano. Pois é. É tão óbvio quanto. Você é crente, você é uma ovelha de Cristo. E como tal, tem características de quê? De um lobo? De um leão? Não. Nesse tipo de relacionamento, tem características de ovelha. Se somos ovelhas, somos simples, somos ingênuos. Solução, então, conversar com Cristo. Pedir ajuda ao pastor, ele. Pastor, eu digo ele. Sabedoria, capacidade de entender um pouco mais as coisas espirituais, ter mais convicções das realidades a que nós fazemos parte agora. Então, as ovelhas são simples, não inteligentes, e nós somos também, como crentes. As ovelhas são indefesas. Cristo disse que nós somos ovelhas no meio de lobos, que haveria lobos entre nós, lá em Mateus 10, 16. É outra verdade que nós não temos de concordar, mas de saber que é. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos.
Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ovelha não tem poder de ataque. Ela se defende mal. É um animal que fica sempre muito exposto a qualquer tipo de agressão, até de ser destruída. E é assim que nós somos no meio dos inimigos. Essa destruição aqui, obviamente, não inclui a perda da nossa salvação. Mas a parte disso inclui todo tipo de prejuízo, de queda que nós somos, muitas vezes, como resultado de empurrões que recebemos ou de uma agressão do nosso inimigo. Você vê, não é nem uma criança, eu podia dar um exemplo de uma criança, mas um animalzinho qualquer, uma cria. Se ele vê algum perigo, a primeira coisa que ele faz, é correr para junto da mãe ou do pai. Isso vale para seres humanos também e para animais. O problema é quando a criazinha se afastou muito ali da segurança e vem uma ameaça e não dá mais tempo, não encontra mais onde está, aí se complica terrivelmente. Então, eu queria sugerir este ano que você não arrede pé, usando uma expressão bem popular, não arrede pé, não saia de perto do pastor, Jesus Cristo. Não saia. Se sair, vai correr risco de grande prejuízo. Grande prejuízo. Terceira característica de uma ovelha: desnorteada quando deixada a si própria. Mateus 9:36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Aí o autor faz uma comparação precisamente dentro desta figura de ovelha. Compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, ovelha que não tem pastor fica aflita e exausta. Por quê? Porque não tem rumo, não sabe como agir, não sabe como proceder, fica confusa. É isso. E ele viu as pessoas naquela aflição, sem rumo, na vida, angustiadas, não somente por questões de saúde física, mas, além disso, espiritual, que é mais importante até mesmo do que a questão da saúde física. Sem rumo, sem saber. Sem rumo. A ovelha precisa do pastor. Você precisa entender, meu irmão, minha irmã, toda a convicção da sua alma, de que você precisa do pastor, Jesus Cristo, para lhe levar a repousar em pastos verdejantes. Precisa do pastor para lhe levar junto às águas tranquilas. Porque a semelhança com o Salmo 23 não é mera coincidência. Precisa do pastor para guiá-la pelas veredas da justiça. Cada expressão dessa cabe muita reflexão.
Tem crente que gosta de se pastorear. Tudo bem, conversa com o pastor da igreja, conversa com irmãos, ouve pregações e tal, mas no final mesmo, eu tomo meu rumo. Não digo nem que, não estou me referindo a pecados, desvios, porque aí já é outra questão, né? Ele vai ser tratado mesmo, a situação dele vai ser aconselhado, confrontado biblicamente, a situação dele na igreja já é outra questão. Eu estou falando aqui de decisões na vida, atitudes, dedicação a serviços em igreja, lá fora, esse equilíbrio que varia de um para o outro, família, tantas coisas que não envolvem pecado diretamente, mas que seria muito bom se esse crente ou essa crente estivesse totalmente dependente do Senhor Jesus Cristo para dizer: me pastoreia. Eu não sei para onde ir, não. Estou confuso. Sem Cristo, não tem opção para o crente, senão está sem rumo, faminto, com sede, exposto, em termos espirituais. E nós não conhecemos o interior uns dos outros, né? Você olha uma congregação de muitos crentes reunidos, vai ter de todo tipo. Certamente vai haver entre eles ovelhas assim, que estão desenquadradas, um tanto quanto desenquadradas dentro do relacionamento com Cristo, que tem a ver com ovelha e pastor. E chega a um ponto em que o pastor humano, ou aqueles que ajudam a orientar irmãos, os mais maduros na fé e coisas assim, chega a um ponto em que não dá. Não dá. E isso aí, sabe, dá uma certa frustração no pastor. Quando a gente conversa com um irmão na igreja e vê claramente, esse irmão ou essa irmã não está muito adequado na função de ovelha de Cristo. É crente, tem fé, tudo. Faz parte da igreja, contribui também. Mas não está realmente, quando a gente procura por essas indicações, essas características de uma ovelha de fato nas mãos do pastor, não encontra bem uma certa independência, uma certa distância. Às vezes é questão de arrogância, às vezes não é arrogância, como o animalzinho que se afastou da mãe ou do pai, foi comida pelo leão. Não foi arrogância, não. Foi o quê? Falta de juízo, imprudência. Então, são muitos fatores que podem levar um crente a perder um pouco ou muito da fidelidade a Cristo. Lembre-se do desejo inicial, que você seja feliz, seja mais fiel a Cristo em 2023. Dos pontos é este: uma ovelha cada vez mais ovelha. Quero ir para um segundo ponto. Vamos a João 15, 13 a 15. João 15, 13 a 15. Ninguém tem maior amor
do que este: de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos. Está falando com discípulos, pessoas que o seguem. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. É curioso que parece até uma contradição com outra relação que nós temos com ele, que ele próprio falou aqui, de servos. Muitas passagens que atestam que nós somos servos de Cristo. Talvez se dependêssemos só desse, seria o contrário. Não, ele está dizendo aqui, já não vos chamo de servos. Então eu não sou servo não, está aqui escrito. Isso é interpretar mal a palavra de Deus. O que ele quer dizer aqui é que mais do que servos, que somos servos, somos. Mas não vos chamo de, significa, minha relação com vocês não se exaure, não se esgota com o fato de eu ser senhor e você ser meu servo. Não é tudo. Que é óbvio. Mas é muito mais do que isto. Nós somos servos especiais. É isto que ele quis dizer. Aí sim. O que ele deu a entender aqui, ou praticamente disse, é o servo comum, típico, ele não conhece os planos do chefe. Apenas recebe a ordem e obedece. E se numa empresa é assim que funciona, normalmente. E se formos para a área militar, aí que é mesmo. É uma ordem lá, pode ter a ousadia de perguntar por que eu estou recebendo essa ordem do Senhor. Nem pensar. Está ali para obedecer, seguir, fazer. É ordem, acabou-se. Então, o servo típico está numa relação de receber ordens e cumprir. Pronto. É isso aí o que caracteriza uma situação de servo. Aí Jesus diz, a nossa relação vai muito além disso. E nós temos exemplos na nossa própria vida, tem pessoas com as quais nós nos relacionamos no sentido de empregadores e empregados, nós mesmos somos empregados muitas vezes de alguém. O fato é que a gente sabe e vive muitas vezes uma situação em que um servo ou alguém que está hierarquicamente abaixo do outro, mas ali nasce uma boa amizade e se tornam bons amigos. Não é uma coisa estranha a nossa vida aqui nesta terra. Não, acontece. Então, naquele momento em que um servo, por causa da relação com o chefe, acabou conhecendo pessoalmente melhor um ao outro e nasceu uma amizade, o aspecto de servo ainda existe, mas ficou secundário. O outro é muito mais nobre. E é exatamente o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. E aquele que é amigo do seu chefe ou patrão, mas ao mesmo tempo é servo, não deixa de obedecer o outro, não é porque é amigo, é porque é servo. E Jesus disse, vocês são meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Então, ali, olha o servo ali, a noção de servo. Ele foi muito claro. Então, além de servos que nós somos, Cristo nos fez amigos dele. Como? Como é que ele explica isto? De maneira muito clara, não é uma parábola meio complicada que a gente tem que ficar aí dependendo da interpretação de um e outro. Não, não, ele foi muito claro. É um motivo só, que eu provo que eu os elevei
a categoria de amigos, além de serem servos. O que, Senhor? É que eu revelo para vocês meus desejos, parte dos meus planos, alguns propósitos, até sentimentos pessoais. Ele abre, ele diz, ele orienta, ele dá. A parte de orientar não é nem o que eu quero falar, ele dá a conhecer ao outro, ele fala. E isso é uma característica entre dois amigos. A troca de informações. Muitas vezes a gente ouve comentário do tipo, rapaz, gostando do fulano e da ciclana, somos tão amigos que o tempo passa e a gente nem sente. Rápido. Por quê? Por causa da abertura da alma um para o outro, a troca de informações, fala coisa séria, fala coisa brincadeira, ri, às vezes chora junto, se zanga, todo tipo de emoção tem ali, mas de uma maneira gostosa, em confiança, numa certa entrega de um para o outro. Não preciso dizer que isso aí cai como uma luva no casamento, onde marido e mulher devem ser os melhores amigos. Não deve haver um amigo maior para uma mulher do que o seu marido e nenhuma amiga maior para um homem do que a sua mulher. E inclui nisto a ideia de troca de confidências, de abrir um para o outro. Não é só uma coisa técnica fria. É isso que ele quis dizer. Então, ele destaca aqui, o Senhor Jesus Cristo, a troca de informações, as confidências. Então, quando for pensar em ser fiel ao Senhor Jesus Cristo, ou ser mais fiel, pense assim: que tipo de amigo eu estou sendo de Cristo? E que tipo de amigo eu estou considerando que ele é de mim? Cuidado aqui com a falsa modéstia. Pastor, quem sou eu para estar falando de amizade com o Senhor Jesus Cristo? Que tipo de amigo eu sou dele? Que tipo de amigo ele é meu? É muita pretensão. Querer que Cristo seja um amigo meu no sentido de ter uma relação interpessoal íntima comigo, como dois grandes amigos têm? Não, isso não é pretensão, isso é falta de fé na palavra de Jesus Cristo. Isso é uma afronta a Ele. Agora, o diabo é mestre em soprar esse tipo de pensamento na cabeça de crentes. A ideia de que alguma coisa é arrogância, alguma coisa pode mostrar orgulho e estar se exaltando diante de Deus e tal, quando é uma realidade completamente oposta. Está duvidando da palavra de Deus. Porque se você acha que Jesus Cristo não é seu amigo, de fato, ele enganou. E você não pode dizer para uma pessoa, no microfone para um bocado de gente, numa televisão para milhões de pessoas ouvirem: eu sou amigo de Jesus Cristo. Como é? Eu sou amigo de Jesus Cristo. Ou eu sou amiga de Jesus Cristo, sim. E dizer isso com toda naturalidade, toda tranquilidade, e Jesus Cristo no céu dizendo: é verdade.
É fato. Eu disse isso. Ele está aceitando. Então, se você aceita, vá em frente e procure cultivar. Conhece o fulano? Ah, conheço, amigão. É mesmo? Pois é, que pena, né? A esposa dele faleceu. Faleceu? Não soube, faz 5 anos. Amigão, né? Não é amigão, coisa nenhuma. Então, você ter amizade íntima requer tempo junto, requer uma rotina de relacionamento. É isto. Aí eu não sei se a ideia de ser amigo de Cristo se soa assim muito... eu já vi em alguma passagem mesmo. O pastor tem razão mesmo. Né? Tem razão mesmo. Está lá no Evangelho, acabou de ler, né? Que eu sou amigo de Jesus Cristo porque eu sou crente e tal, mas eu não me sinto. Aí vem aqui, de novo aquela ideia de que quem sou eu e coisa desse tipo. Ser mais fiel a Cristo significa levar mais a sério a amizade que você tem com o Senhor Jesus Cristo. Amizade. Eu quero ser mais amigo dele do que eu já sou. Não é eu quero ser amigo, não, porque eu já sou amigo. Eu quero ser mais. Pois então, ouça ele falar. Pastor, mas eu não tenho o dom. Que dom? O dom de visão. Eu morro de inveja quando chega um irmãzinho lá da igreja tal, e disse, ontem à noite eu tive uma conversa com Jesus Cristo. Aí, isso é que é amizade. Eu não vou entrar no mérito lá da irmãzinha. Eu vou dizer o seguinte, não é por aí que Jesus Cristo mostra hoje a amizade dele para com o crente. Se ele quer mostrar por aí, e ele é soberano, ele faz como ele quer. Não sou eu que vou dizer faça ou não faça. Deixa eu me dizer de uma maneira muito clara. Deixe alguém que está dizendo, está em contato direto com Jesus Cristo, ouvindo a voz dele, vendo o rosto dele em visão ou em sonho. Então, deixe o irmão ou irmã lá, com as convicções. Se ela lhe perguntar o que você acha, tal, converse, mostre as escrituras, mostre o que você pensa, tudo bem. Mas não vá se perturbar e não vá julgar, deixe lá. O que não pode é você se sentir inferior e desejar aquilo como ele ou ela tem, porque muito provavelmente aquele irmão ou irmã está pensando que é uma coisa, sendo outra. Provavelmente, não estou categorizando nem dogmatizando, mas posso afirmar que grande parte daquilo que é dito como uma visão, ou ouvir uma profecia, ou ter uma conversa com Deus, grande parte disso não corresponde à realidade. Então, deixando de lado o que não é real e o que é, deixe lá e cuide de você. Você tem isto, que eu acho que ninguém entre nós tem, que nós não estamos procurando esse tipo de exercício, que nem cremos que tem base bíblica para hoje. Então, como é que fica? Como é que eu vou conversar com Jesus Cristo? Se eu não tenho uma visão dele, se eu não ouço a voz dele ou coisa assim. Aí eu precisaria de outra pregação, né? Que não vou fazer, mas ora. Ele enviou o Espírito dele para habitar em você, que nos ilumina, que nos orienta, que fala das coisas de Cristo para você, que abre seu entendimento para as coisas que ele disse na palavra de Deus. Então, se exponha para que Cristo fale mais com você. E essa exposição não é ficar de madrugada pedindo que ele apareça a você até de manhã, apareça. Não é isto. É ler as Escrituras. É pensar nas coisas do alto, é fazer o que a Bíblia já nos orienta a fazer e crer
que o Espírito Santo vai lhe edificar e vai lhe aproximar de Cristo e vai fazer o seu coração ficar mais próximo do coração dele. Crê! Não é algo tão factível, tão perceptível pelos nossos sentidos de ver, ouvir, falar, cheirar, sentir. Não! São coisas espirituais que às vezes até é difícil de perceber com o tempo, mas vai se solidificando. E quando um crente vê, está num nível de amizade com Cristo que ele nunca pensou que haveria de cultivar. E chegou num ponto em que ele quer mais amizade, até ir para o céu. Então ouça Cristo falar com você, numa pregação, numa oração, várias formas, numa meditação. Aprenda a esse tipo de relação com o Senhor Jesus Cristo. Eu ia ser muito irônico, mas não vá procurar Jesus Cristo na rede social, não, que ele não está lá, não. Saber se ele tem uma conta lá no Instagram, tem não. No Face, tem não. Lá você não vai encontrar Jesus Cristo, não. Ah, mas está cheio de pregações de tal. Tá. As frasezinhas aqui, está lá. Aqui. E tem até uma frase que hoje está aqui, mas não está, né? Tem isso? Demora 24 horas e some. É fazer amizade com Jesus Cristo dessa forma? Não, vai não. Vai não. Amizade com Jesus Cristo não é assim que se faz, não. É com o tempo, com o coração aberto para ouvi-lo. E aí vem a parte daqui para lá. E falar com ele. Orar. Eu podia usar a expressão e vou. Com muito respeito, muito cuidado, mas vou. Bater papo. Não sou de usar expressões assim, com pregação, com Deus. Você sabe que eu sou cuidadoso nisso. Mas eu usei essa expressão, bater papo com Cristo, porque eu quis dar, com todo o cuidado, o sentido de intimidade. E aí nós podemos e devemos dar intimidade. Então eu não gostaria que você pensasse na ideia de conversar com Cristo através de uma oração muito solene, muito formal, em que você dedicou um bom tempo para isso, apesar de toda a sua agenda apertada e tudo, mas você dedicou um bom tempo. Na hora que o menino saiu de casa, sem barulho, sem confusão, o marido está dormindo, a mulher, para poder você ter mais calma. Tá? Tudo bem com esses momentos, sim, procurados com cuidado, com mais calma, com mais tempo, e cada vez mais difícil numa vida corrida como a de hoje, eu sei. E tudo bem com isto, mas não é só isso, irmãos. É aí que eu usei o bater papo. É a ideia de uma fluidez na relação com Cristo ao longo do dia. Eu acho que Paulo quis dizer orai sem cessar. Era algo neste rumo aí. Assim nós ficaríamos o tempo todinho em casa orando, não iríamos nunca nem trabalhar e não ganhar o pão com o suor do rosto. Sem cessar é direto. Talvez nem para dormir. Sem cessar. Então é óbvio. Ele falaria de fluidez, de continuidade. É isso. Como você conversa com alguém, aí faz outra coisa e tal, e volta a conversar de novo, algo que flui naturalmente. Nesse sentido é que eu uso a ideia de bater papo, de conversas rápidas com Cristo, você dizer para ele, olha aqui, Senhor, tu está vendo isso aqui, olha aqui, aí depois já está fazendo outra coisa aqui no trabalho, depois pensa nele de novo e vai misturando com todo respeito, toda reverência, tudo. Mas de uma forma que não precisa ser aquele, para ter reverência, respeito, não precisa ser aquele momento em casa que você tirou só para aquilo. Não precisa. Repito, é bom que tenha, mas não é necessário. Então, amigo, não tem isso. Mas não vou ligar para fulano, não, porque agora... Então, quando você quer falar com um amigo e está precisando de uma coisa, você pega o telefone e liga. E marca uma conversa.
é muito mais natural do que alguém que você não tem muita intimidade. É lógico. Qual é o grau de amizade que você tem com Jesus Cristo? Vou ficar aqui. Poderia trazer outras características, mas eu não quero acumular muitas coisas na mente de vocês. Essas duas eu acho que são suficientes para nos deixar pensando num pouquinho do que significa seja mais fiel a Cristo em 2023. Nós todos. Se enquadre mais como ovelha, nas características mesmo de uma ovelha, desesperadamente necessitando de um pastor. Que pastor? E nunca esqueça do amigo que você tem. Não é faça de Cristo um amigo, ele já é. Ele já ofereceu a amizade dele para você. Usufrua, talvez seja a melhor forma de eu expressar, usufrua da liberdade que ele lhe deu para dizer, Cristo é meu amigo e eu sou amigo ou amiga dele. Usufrua disso. Faça disso uma realidade no seu dia a dia, um fato. E você vai ficar cada vez mais fiel ao Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude neste caminho de mais fidelidade a Cristo. Temos tanto que estudar sobre este assunto, tanto que pensar nele, nas características da nossa relação tão complexa e tão bela com o Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda neste ano especialmente. Passo a passo, nesse mundo tão difícil, complicado, conturbado e com tantas distrações ao redor, nos ajuda a concentrarmos mais nossa mente, nosso espírito nas coisas do alto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.